Você se interessa por astronomia? Se sim, com certeza você já se deparou com a frase sacramental que acompanha o paradoxo no celeiro. Mas onde estão todos eles? Ela comenta sobre possíveis habitantes de civilizações alienígenas que ignoram a Terra por muito tempo. Em outubro de 2017, a famosa frase perdeu parcialmente sua relevância, pois, com base nos dados do Sistema Automático de Telescópios Pan-Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System, localizado no topo do vulcão escudo havaiano Mauna Kea, algo que se disfarçava de asteroide interestelar visitou as proximidades do Sistema Solar. Mas os cientistas não atribuíram um significado ufológico ao objeto imediatamente. No início, Oumuamua foi considerado um cometa comum e semanas depois foi reclassificado como um asteroide hiperbólico. Vale ressaltar que até então, objetos dessa classe nunca haviam sido captados pelas lentes dos telescópios terrestres. Parecia que com isso, a agitação em torno do visitante deveria ter acabado, mas, inesperadamente, o viajante preparou algumas surpresas marcantes para os cientistas. Hubble, inscreva-se. O que mais chamou a atenção dos astrônomos foi a alta velocidade de Oumuamua, movido por aceleração não gravitacional. Isso fez com que especialistas tirassem conclusões precipitadas sobre sua natureza cometária. A velocidade de Oumuamua, dependendo de sua posição no espaço, variava de 26 a 88 km por segundo. Sedna se move a quase 2,6 km por segundo, enquanto o cometa Bowell chega a 3 km por segundo, ou seja, essa velocidade não é característica de pequenos corpos celestes, o que automaticamente levantou muitas questões. Com o que, então, os cientistas tiveram que lidar? Muito provavelmente, o local de origem do asteroide é o espaço profundo, portanto, o objeto não está gravitacionalmente ligado a nenhuma estrela. Isso significa que estamos lidando com um eremita interestelar, o primeiro a aparecer dentro dos limites do Sistema Solar. Como o objeto era exclusivo, os dados foram rapidamente checados de novo em um telescópio muito grande no Monte Cerro Paranal, no Chile, e confirmados. Como não foi detectada nenhuma coma cometária durante as observações do asteroide. É notável que no catálogo de objetos espaciais, o Oumuamua recebeu um índice único, I. Isso significa a abreviação de interestelar. Assim, o segundo nome do asteroide é 1I/2017U1. O primeiro, mais conhecido, foi retirado do havaiano, em referência ao local de descoberta do objeto, e significa mensageiro de longe. Como pode acontecer que um corpo celeste tão pequeno vagueie caoticamente pelo universo sem ter uma residência fixa? Astrofísicos acreditam que bilhões de anos atrás, Oumuamua foi lançado por sua estrela-mãe e segue solitário desde então. Supõe-se que a expulsão catastrófica pode ter sido provocada por uma das estrelas na constelação de Quilha. Mas será que tudo é tão simples assim? Será que o misterioso visitante não seria, por exemplo, um fragmento planetário ou até mesmo um objeto de origem tecnológica? Para começar, vamos descobrir quais são os parâmetros desse estranho visitante. Segundo observações do telescópio de William Herschel e do observatório Hale, determinou-se que o asteroide é provavelmente rochoso e tem cerca de 160 metros de diâmetro. Há outras informações. O objeto é em formato de charuto, com 30 metros de largura e 180 de comprimento. Infelizmente, considerando o pequeno tamanho do asteroide, não é possível obter dados mais precisos. Mas o fato de que a forma de Oumuamua é extremamente alongada não deixa dúvidas e causa perplexidade. De que maneira o elipsoide se move? É surpreendente, mas ele literalmente dá cambalhotas no espaço e se comporta de maneira bastante caótica. Aliás, a análise espectral de Oumuamua revelou alguma semelhança com objetos transnetunianos. Sua superfície emite a mesma cor avermelhada e homogênea, mas permanece a questão: por que o asteroide tem uma forma tão incomum e gira de maneira irregular? Muito provavelmente, esse comportamento foi causado por algum evento fatal ocorrido em um passado distante. Talvez Oumuamua tenha colidido com um planetoide ou tenha sido atingido pelo epicentro de uma explosão estelar. É improvável que venhamos a saber a verdade.
Todas as conclusões disponíveis até agora foram publicadas na revista britânica Nature. Quer saber onde o objeto estava no momento em que foi descoberto? Quando Oumuamua foi avistado por astrônomos, estava a 30 milhões de quilômetros da Terra. Mas, com base nos dados de velocidade do objeto, os cientistas calcularam que, um mês antes, o elipsoide se aproximou do Sol muito mais do que Mercúrio. E em janeiro de 2019, o visitante rochoso interestelar cruzou a órbita de Saturno. Onde está Oumuamua? No momento, o asteroide está se aproximando de Plutão, depois ele gradualmente deixará o abraço do Sistema Solar. Mas isso só acontecerá daqui a 23 milênios. Alguns astrônomos, como o professor David Jewett, da Universidade do Havaí, acreditam que o asteroide só se destaca por sua forma. Mas será que podemos confiar em conclusões tão categóricas? Vamos recorrer a hipóteses alternativas. A opinião mais popular é a de que o objeto tem origem artificial. Para descobrir isso, está até sendo planejado o envio de uma sonda espacial com pouso na superfície do asteroide. É difícil crer que um projeto assim será feito. Primeiro, precisamos resolver a colonização de Marte e vencer o coronavírus. No entanto, estão sendo consideradas as possibilidades de criar um motor de vela a laser Starship, que permitiria chegar rapidamente ao destino. Alguns engenheiros acreditam ser possível com as tecnologias atuais, usando manobras gravitacionais e o efeito Obert. Enquanto isso, uma sonda espacial que utiliza uma vela de luz pode acelerar rápido demais e simplesmente passar direto por Oumuamua. No momento, está sendo desenvolvida uma missão chamada Projeto Lyra. Nela, são depositadas esperanças de obter ao menos alguma informação sobre o misterioso asteroide. Ainda assim, em que se baseiam as suposições sobre a origem extraterrestre do objeto? Será que uma nave espacial alienígena finalmente visitou o Sistema Solar? Será que Robert Urich, o primeiro a chamar a atenção para o estranho asteroide, pensou que estava observando não um simples charuto de pedra, mas uma verdadeira nave alienígena? Chega de perguntas. Vamos entender o assunto com o máximo de detalhes. Considerando a velocidade elevada e o formato incomum do objeto, podemos supor que seja uma sonda de reconhecimento ou uma nave fora de controle. Lembre-se das voltas incomuns de Oumuamua. Ideias parecidas são defendidas pelo professor Avi Loeb, do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian e membro da Academia Internacional de Astronáutica, que apresenta argumentos sólidos. Em primeiro lugar, o astrônomo insiste que asteroides não podem ter uma forma cilíndrica tão acentuada. Só imagine um objeto vermelho intenso, alongado, mudando de brilho de forma irregular e se movendo de maneira bastante imprevisível. Isso se parece com algum pequeno corpo celeste conhecido pela ciência moderna? É mais lógico supor que estamos lidando com um objeto feito por mãos, sendo a primeira evidência de vida inteligente extraterrestre. Da mesma opinião compartilha Jason Wright, colaborador da Universidade da Pensilvânia. Mas os oponentes de Loeb e Wright são implacáveis. Eles insistem que Oumuamua originalmente não tinha forma de charuto. Ele se alongou ao passar perto de algum objeto massivo, por exemplo, um buraco negro. Como prova, foi feita uma simulação computacional que demonstra claramente esse processo. E apesar de tudo isso, são evidentes as analogias com o romance de Arthur Clarke, Encontro com Rama. Na trama, a patrulha espacial encontra por acaso um objeto cilíndrico no sistema solar, inicialmente confundido com um asteroide. Além disso, porque nunca observamos objetos semelhantes em todas as pesquisas astronômicas, se o seu formato exótico é explicado de maneira tão simples, então deveria haver muito mais corpos celestes pequenos semelhantes. A segunda pergunta que Abraham Loeb fez ao público foi: por que Oumuamua é tão brilhante? Um objeto rochoso e empoeirado não reflete luz tão ativamente quanto o estranho visitante que nos visitou. Isso não significa que sua superfície seja metálica? E o último e mais importante argumento do professor universitário diz respeito à aceleração independente do asteroide. A questão é que o movimento do visitante não se assemelha ao voo uniforme de uma bala de canhão. Pelo contrário, de tempos em tempos ele acelera espontaneamente. O que é isso? Tentando ligar os motores? Nesse contexto,
As tentativas patéticas dos oponentes de atribuir esse fenômeno a jatos de gás e poeira reativos, periodicamente expelidos da superfície aquecida do asteroide, parecem ridículas e pouco convincentes. Então, por que, ao passar pelo Sol, Oumuamua não se comportou como um cometa e não liberou nenhum desses jatos? A dúvida sobre o real status do objeto interestelar segue sem resposta, abrindo espaço para fantasias pseudocientíficas. Enquanto isso, o asteroide, ou se preferir, a nave espacial, está deixando rapidamente o sistema solar, depois de ter intrigado os habitantes da Terra. Admita com que frequência você já sonhou em viajar em uma máquina do tempo. E, de fato, por que não voltar aos séculos passados ou até mesmo admirar a Terra no início dos tempos? Se ainda não tem uma cápsula do tempo, o canal Hubble pode assumir essa função para você. Aliás, depois de um certo período de tempo, o nosso próprio planeta se transformará em uma espécie de portal, levando a humanidade ao passado. Atenção, o processo já foi iniciado. O fato é que, em cerca de 300 milhões de anos, os contornos dos continentes voltarão às configurações originais e se unirão em um gigantesco continente chamado Pangeia, com uma área de quase 150 milhões de quilômetros quadrados. Como é o mapa-mundi atual ao qual todos nós estamos acostumados? Atualmente, existem 6 continentes no globo: América do Norte, América do Sul, África, Eurásia, Austrália e Antártida. Mas nem sempre foi assim. Os geofísicos têm certeza de que, durante a existência da Terra, vários supercontinentes se formaram em sua superfície, entre eles Kenorland, que surgiu há quase 3 bilhões de anos, Nuna do Paleoproterozoico e Rodínia do Pré-Cambriano. Mas às vezes eles se uniam em verdadeiros monstros, os supercontinentes, sendo o mais famoso deles a Pangeia. Os supercontinentes se destacavam por seus tamanhos incríveis, pois continham praticamente toda a crosta continental da Terra. Assim, a Pangeia era monstruosamente enorme, banhada por um oceano verdadeiramente infernal chamado Pantalassa. Milhões de anos se passaram, e gradualmente a geografia do mundo foi mudando, tornando-se aquela que conhecemos hoje. A Pangeia se dividiu em Gondwana e Laurásia, e depois se separou em 6 continentes diferentes. Mas, por analogia com o universo, que, segundo algumas teorias, está destinado a retornar ao ponto de singularidade, o supercontinente, após cerca de 250 milhões de anos, ressurgirá novamente, absorvendo todos os continentes existentes. Quais ameaças essas transformações radicais trazem para a humanidade? Acontece que, após a redistribuição dos continentes, a Terra se tornará um lugar extremamente desconfortável para se viver. Primeiro, algumas evidências científicas disso. Já se sabe há muito que os continentes não são fixos, mas estão sempre em movimento. Os deslocamentos de curto prazo, é claro, são pequenos, até 7 centímetros por ano, mais ou menos na mesma velocidade que as unhas humanas crescem. Mas com o tempo, tudo isso levará à união dos fragmentos da crosta terrestre em um supercontinente, que os geólogos já chamaram de Pangeia Última. Ela também é conhecida por outros nomes: Neopangeia, Pangeia Próxima ou Pangeia 2. De onde veio essa confusão linguística, vamos contar um pouco mais adiante. Mas o essencial permanece o mesmo. Em 250 a 300 milhões de anos, tudo vai mudar radicalmente. Já em 1974, John Tusa Wilson, um geofísico canadense, sugeriu que a formação dos supercontinentes tem uma certa ciclicidade. Isso indica que surgem a cada 200 a 600 milhões de anos. 13 anos depois, o geólogo americano Christopher Scotts apoiou essa teoria e até deu um nome ao futuro supercontinente, Pangeia Última, a última Pangeia. Mas depois percebeu que se precipitou, pois dificilmente esse conglomerado será o final. Então mudou o nome para Pangeia Próxima, ou seja, a próxima Pangeia. Vale ressaltar que ambos os nomes foram bem aceitos na comunidade científica e são igualmente populares. Como começará o processo de transformação? Muito provavelmente começará com o surgimento do supercontinente Amásia, que aparecerá em cerca de 50 milhões de anos, e seu centro estará localizado no Polo Norte. Daqui a 200 milhões de anos, a América do Norte literalmente vai virar de cabeça para baixo,
Então a gelada Alasca se transformará em subtrópicos quentes e úmidos. O mesmo acontecerá com as vastas e rigorosas terras da taiga da Sibéria. Enquanto isso, o Reino Unido vai se aproximar do Ártico. Os mares vão desaparecer, incluindo o Mediterrâneo, e em seus lugares surgirão cadeias de montanhas, cicatrizes peculiares que vão marcar as linhas de conexão entre os continentes. Qual é a montanha mais alta da Terra atualmente? Até mesmo os estudantes sabem disso. O nome dela é Everest ou Jomolungma, cuja altura chega a quase 9 quilômetros. Mas isso não é o limite, pois em Paneia próxima os picos serão maiores, embora dificilmente cheguem ao tamanho do Olimpo marciano, de 26 quilômetros. No centro da Pangeia se espalhará um mar interior de tamanho bastante significativo, então as pessoas não precisarão mais escolher entre o Egeu, o Jônico ou o Morto. Além do oceano, só estará disponível esse enorme corpo d'água. Não pense que vastas áreas serão densamente povoadas por aborígenes felizes. Na maior parte, o supercontinente será coberto por desertos intransitáveis e sem vida, e suas extremidades serão adornadas por um colar de cadeias de montanhas. O clima também mudará até ficar irreconhecível. Os habitantes da Pangeia próxima sofrerão com terremotos constantes, erupções vulcânicas e tsunamis de força inacreditável. Mas a ameaça mais assustadora será o Hypergun. Esse ciclone, desconhecido pela humanidade moderna, atualmente é considerado hipotético, mas no futuro supercontinente, o Hypergun se tornará uma realidade comum. Quais são as causas do surgimento desse fenômeno atmosférico mortal? Um ciclone tropical inimaginável pode se formar quando a temperatura das águas do Oceano Mundial atingir 50 graus, o que é mais do que jamais foi registrado na Terra. Esses níveis podem ser provocados por atividade vulcânica ou tectônica excessiva no planeta, pela queda de um grande asteroide ou por um aquecimento significativo em escala planetária. Cientistas relacionam a extinção dos dinossauros aos hiperganos. Dizem que, após a queda do cometa, tornados monstruosos atingiram a Terra, com ventos de até 800 km por hora. O mais assustador é que os furacões modernos têm uma escala que determina os limites da força destrutiva do vento, mas o hipergano pode crescer infinitamente. Para ele, crescer até o tamanho da América do Norte e gerar ondas de até 20 metros não é nada. Além disso, esses ventos são capazes até de destruir a camada de ozônio do planeta. Mas essas não são todas as surpresas que aguardam as pessoas que viverão na Terra daqui a 250 a 300 milhões de anos, caso o planeta, por algum motivo, não deixe de existir antes disso. Em meio à destruição constante provocada por cataclismos naturais praticamente incontroláveis, guerras e pandemias se tornarão cada vez mais frequentes e a fome passará a ser um problema persistente, como uma espada de Damocles pairando sobre a humanidade. As pessoas simplesmente não terão mais tempo para levar uma vida produtiva normal, pois terão que lutar constantemente apenas para sobreviver. E isso é só o começo. A desertificação global do solo trará uma redução significativa no número de espécies de flora e fauna, levando à extinção de muitas delas. As zonas climáticas serão redistribuídas de forma caótica. Você ainda associa a África a um calor insuportável? Então temos boas notícias. No supercontinente Neopangeia, tudo será completamente diferente. Pelos territórios de países como Argélia, Líbia ou Marrocos, se espalhará um frio congelante. França, Iocife e Antártida podem virar paraísos onde agências venderão pacotes turísticos caríssimos. Por isso, a frase do personagem da famosa comédia soviética sobre férias em Magadã já não parece tão engraçada. Mas existem algumas vantagens em viver em um continente tão enorme? Por exemplo, como as pessoas organizam um sistema de transporte em áreas tão vastas? Talvez até lá o Hyperloop de Elon Musk já esteja pelo mundo todo. Só que o trem super rápido do futuro vai ter que ir bem fundo debaixo da terra, porque os sinistros Hyperganas são capazes, literalmente, de arrancar do chão a torre Burj Khalifa, sem falar de algum túnel a vácuo. Em resumo, a aparência das cidades e países vai mudar completamente. Haverá uma reavaliação de valores. As prioridades vão mudar e a geopolítica vai atingir um novo patamar. Afinal, os países ficarão muito mais próximos uns dos outros, ganhando novos vizinhos. Por exemplo,
Para ir da Rússia aos Estados Unidos da América, não será mais necessário atravessar o Oceano Atlântico, pois ele desaparecerá do mapa mundi e em seu lugar surgirá um corpo d'água de proporções incríveis, onde todos os mares e oceanos se unirão. Poderia parecer que suas águas se tornariam um paraíso cheio de criaturas marinhas exóticas e plantas exuberantes, mas mesmo aqui, as pessoas do futuro vão se decepcionar, pois, devido ao surgimento do supercontinente coberto por desertos mortos, haverá menos oxigênio no planeta e, portanto, até mesmo os habitantes do oceano terão que economizá-lo. Seja sincero, você gostaria de viver nesse admirável novo mundo? É uma questão polêmica, especialmente considerando a escala dos cataclismos ainda não enfrentados pela humanidade. É possível parar o processo de deriva continental e evitar a possibilidade do surgimento da Pangeia próxima? Infelizmente, neste estágio, isso é impossível, embora a ciência esteja sempre avançando, e talvez algum de vocês encontre uma maneira de fazer isso. Afinal de contas, temos a perspectiva de construir uma colônia em Marte. De repente, daqui a 300 milhões de anos, a humanidade pode se mudar para o planeta vermelho com suas malas e a Terra se tornará uma reserva para marginalizados. No entanto, fomos longe demais, ainda há tempo para perceber o problema e tentar resolvê-lo. Enquanto toda a Terra, é assim que se traduz a palavra Pangeia, ainda não se fundiu em um único bloco de pedra envolto por hiperfuracões mortais. Como soa o cosmos? E será que ele soa de alguma forma? A literatura de ficção científica raramente chega a descrever em detalhes como o som se propaga nas profundezas do cosmos. O mesmo não se pode dizer do cinema mundial. Todos nós lembramos do estrondoso boom com que a Estrela da Morte foi destruída na mais épica saga cinematográfica Star Wars, de George Lucas. E claro, todos nós tivemos dúvidas se aquilo realmente deveria soar daquele jeito. Talvez quem melhor falou sobre a propagação do som no espaço foi Ridley Scott, que criou o slogan para seu filme de terror e ficção científica Alien, o oitavo passageiro. No espaço ninguém vai ouvir você gritar. O slogan realmente parece muito verdadeiro, não só por causa das distâncias gigantescas entre os objetos no espaço, mas também pela própria forma como o som se propaga. O que de importante podemos aprender com o básico? O som é um tipo especial de vibração em diferentes meios e corpos, por exemplo, através das partículas do ar, de líquidos ou de sólidos, a chamada onda longitudinal. Ele pode existir nas mais diversas formas, mas a mais comum para nós é a onda longitudinal em gases. O som se move mais rápido em gases leves e mais devagar em gases pesados. Lembre-se das brincadeiras com hélio em balões, como você deixa o tom da sua voz muito mais agudo. Esse é um ótimo exemplo da influência dos gases leves na propagação do som. Além disso, o som é capaz de se propagar por quase todos os meios físicos possíveis. Você pode ouvir o vizinho através da parede ou um mergulhador bem fundo na água. A qualidade da transmissão do som será diferente, mas graças a certos dispositivos, conseguiremos captar esses sons sem problemas. Às vezes basta o ouvido humano, então qual é o princípio? Resumindo, para transmitir som são necessários os blocos fundamentais do universo, as moléculas. O som se propaga por ondas que não se movem sem moléculas. O espaço é silencioso porque é praticamente vazio. Sua densidade é de apenas 10 átomos por metro cúbico, enquanto a densidade da nossa atmosfera é de aproximadamente 10 septilhões de átomos. Em outras palavras, para transmitir o som é necessária uma certa densidade de matéria. Se neste momento da história do universo a presença de moléculas no vácuo é muito baixa, bilhões de anos atrás a situação era diferente. Logo após o Big Bang, todo o universo era uma esfera de plasma incandescente, densa o suficiente para que o som pudesse atravessá-la. As ondas de choque da criação do universo também abalaram o espaço, gerando um zumbido cósmico. Será que conseguiríamos ouvi-lo se, de alguma forma fantástica, estivéssemos lá? Muito provavelmente não. Esse zumbido tinha frequências tão baixas que o ouvido humano simplesmente não conseguiria ouvi-lo. Há muito tempo o espaço era repleto de sons, mas agora reina quase silêncio absoluto.
Mas isso não é motivo para ficar triste. Devemos agradecer as propriedades do vácuo. Por quê? Só imagine, se o som se propagasse no espaço, nós seríamos atormentados sem parar por um barulho ensurdecedor, cuja fonte é o nosso astro flamejante, o Sol. Craig de Forest, cientista heliofísico, acredita que o objeto mais barulhento do nosso sistema estelar pode muito bem ser o Sol. Ele realmente pode ser incrivelmente barulhento. Afinal, nossa estrela passa por um interminável redemoinho de plasma incandescente. As reações nucleares fazem nossa estrela arder, acionam grandes células convectivas de gás incandescente que sobem e descem por toda a superfície do Sol. De acordo com cálculos preliminares, cada uma dessas células é capaz de emitir de 100 a 300 watts de energia sonora por metro quadrado. Para ter uma ideia melhor da intensidade desse som, imagine que é mais ou menos o mesmo volume de som que uma sirene de polícia pode produzir. Após alguns cálculos simples, levando em conta que a área da superfície do nosso astro é cerca de 10.000 vezes maior do que a da Terra, só resta imaginar a superfície de 10.000 planetas do tamanho da nossa Terra, cobertas por sirenes de polícia ligadas no volume máximo. É difícil imaginar como a humanidade conseguiria sobreviver a esse barulho terrível. Felizmente para nós, estamos protegidos pelo vazio do espaço, mas ao mesmo tempo vivemos em um mundo de incrível diversidade sonora. Ouvimos o canto dos pássaros pela janela, o trânsito das grandes cidades e o som das ondas. A Terra está cheia de sons. Parece que o nosso mundo é a única ilha de vida e som. Mas será que é realmente assim? Vamos usar a imaginação e fazer uma viagem pelos planetas do Sistema Solar. Vamos imaginar que podemos ouvir o que acontece nesses mundos distantes e ao mesmo tempo tão próximos. De onde podemos começar nossa odisseia sonora? Claro, começamos pelo vizinho mais próximo do barulhento Sol, Mercúrio. Na superfície de Mercúrio, reina praticamente o vácuo, o que significa que lá não deveria haver nenhum som. No entanto, eles existem, não na atmosfera, mas talvez na rocha. O resfriamento é uma fase inicial dos planetas em seu desenvolvimento comum. Mercúrio também se enquadra nisso. Durante esse tempo, o volume do planeta diminuiu, e sua crosta, que é composta de rocha que esfriou e de certa forma endureceu em um período anterior ao do núcleo, deveria se contrair. Foi exatamente isso que deu o impulso, levando ao rachamento da superfície do pericárdio de Mercúrio e ao deslizamento de uma parte das bordas das fissuras sobre a outra. Formou-se uma escama e uma camada de rocha foi empurrada sobre outra. Assim, o passado de Mercúrio está ligado aos sons que acompanham os tremores. Descobrir se há esses tremores em Mercúrio, até agora, só seria possível com uma sonda equipada com um sismômetro. A próxima parada é Vênus. Devido à atmosfera muito densa, muito mais densa do que a da Terra, os sons são muito parecidos com aqueles que podemos ouvir debaixo d'água. Imagine que você está em uma gelatina espessa, com uma temperatura de aproximadamente 480 graus Celsius. No início dos anos 80, a sonda soviética Venera 14 pousou com sucesso na superfície do planeta. Durante 1 hora de sua existência na superfície do planeta, ele gravou o uivo dos ventos venusianos. Além disso, as observações de Vênus mostraram que em sua atmosfera densa,
Frequentemente podem ser vistas descargas de relâmpagos. E sabe o que isso significa? Isso quer dizer que poderíamos ouvir o som dos trovões. E o planeta vermelho? O som em Marte é diferente do de Vênus no sentido oposto, porque sua atmosfera é muito rarefeita em comparação com a da Terra, ou seja, há muito menos moléculas nela. O mais interessante é que sabemos tudo isso, e não por suposições teóricas. Marte é o principal destino das expedições científicas da Terra. Na órbita de Marte operam 8 satélites artificiais de diferentes países, e na superfície se movem 3 sondas automáticas americanas e uma chinesa. E só em 2021, a National Aeronautics and Space Administration publicou no Twitter uma gravação de áudio que conseguiram registrar com a ajuda do robô Perseverance. Nela, é possível ouvir um leve estalo estático e um forte zumbido, que presumivelmente é causado por fortes rajadas de vento marciano. Mas agora, com a força da nossa imaginação, nos encontramos no meio do deserto marciano. O que ouvimos? Na verdade, não há uma grande variedade de sons nos esperando. Ráfagas distantes de vento, o estalo seco da areia batendo no traje espacial e o rangido abafado do solo sob os pés. O efeito principal na propagação vem da composição do ar. A atmosfera, quase toda de dióxido de carbono, absorve frequências altas. Qualquer som em uma atmosfera assim se torna mais abafado. Nosso caminho nos leva cada vez mais longe nas fronteiras do sistema solar, em frente, para Júpiter e além. Júpiter não possui superfície sólida, é formado por gases que ficam mais densos em direção ao centro, tornando-se líquidos em certo ponto. Todos esses belos redemoinhos visíveis são causados pela diferença de temperatura e pressão nas diferentes camadas do gigante gasoso. E quanto ao som? Bem, assim como em Vênus, podemos observar flashes de relâmpagos, o que também indica trovões. Saturno, Urano, Netuno e Júpiter são formados principalmente por hidrogênio e hélio. Esses 2 gases são mais leves que a atmosfera. O som nelas teria tom mais agudo, mas as camadas atmosféricas dos planetas mudam suas propriedades de formas diferentes. O satélite de Saturno, Titã, é o único conhecido pela humanidade com uma atmosfera real. Ela é até mais densa que a nossa, composta de metano e nitrogênio, e é muito fria. E só imagine que em Titã chove metano. Na verdade, os cientistas concluíram que Titã é um mundo extremamente inflamável. Felizmente, em Titã não há oxigênio,
sem o qual o processo de combustão é impossível. Caso contrário, o planeta já teria explodido há muito tempo. Em 2005, a sonda Huygens fez uma gravação de áudio enquanto descia até a superfície através da densa atmosfera. Só imagine, estando na superfície desse satélite distante, você poderia ouvir um som quase terrestre de murmúrio e gotas. Mas esse som não viria dos lagos e rios que conhecemos, e sim de verdadeiras cachoeiras de metano. O espaço cósmico é basicamente um vasto deserto onde não existe meio para a propagação do som. Sem dúvida, essa afirmação está absolutamente correta, mas a força da mente e da imaginação humanas muitas vezes não reconhece nenhum tipo de barreira. Wanda Dias Merced, cientista astrofísica do Observatório Astronômico Sul-Africano, é apaixonada pelo estudo dos distantes surtos de raios gama. Após uma terrível tragédia que aconteceu com Wanda quando ela tinha 20 anos, ela perdeu a visão. Ela tinha apenas uma chance de continuar trabalhando no mundo científico, de se adaptar, de ouvir o som do cosmos. É preciso dizer que ela lidou com essa tarefa de forma simplesmente brilhante. Wanda e seus colegas desenvolveram uma metodologia. Ela interage com informações estatísticas absolutas e as transforma em pequenas composições digitais em forma de ondas. Por exemplo, que dependem da intensidade da oscilação e do tamanho do objeto espacial. O análogo sonoro também mudará seu som. Esse truque interessante tem algum nome? Sim, isso se chama sonificação. A transformação de outras informações em uma sequência de sinais sonoros. Mas nós, chegando ao final do vídeo, já sabemos que esses sons de forma alguma são a única música do cosmos. Deve haver muito mais por lá, sons reais de verdade, e não apenas aqueles que são sintetizados por algoritmos do sistema. Sim, eles parecem existir em pequenas ilhas em meio a oceanos inteiros de vácuo silencioso, mas o universo não é mudo. Ela fala conosco e nós, por nossa vez, devemos ouvi-la usando toda a força da nossa mente e imaginação. Você esteve no canal Hubble e esperamos que tenha gostado do nosso vídeo. Não vá muito longe, em breve teremos muito mais coisas interessantes para você. Até a próxima.
Veja as capturas de tela na tela agora. São estatísticas do YouTube. O que significam? Note que 57% dos espectadores do canal assistem sem se inscrever. Essa é a verdadeira essência da minha mensagem para vocês. Portanto, para não perder o Hubble por causa da falta de inscrição, tudo o que você precisa fazer é clicar neste botão vermelho, que se parece com isso e está logo abaixo deste vídeo. A lei do universo é simples, lembre-se disso. Afinal, cada inscrição sua é muito importante para mim. Quanto mais pessoas assistem e curtem, mais rápido sai um novo vídeo interessante. Até a próxima.